Oi, gente. Hoje eu vou falar para vocês um pouco sobre o Autodesk Robot Estrutural Análise Profissional 2014. Ele é um software usado para você fazer dimensionamento de prédios e estruturas. Para a gente, na PFPR, a gente utiliza para quantificar os esforços e fazer algumas análises para a gente conseguir fazer o dimensionamento para algumas matérias, como concreto, madeira e metálicas. A gente pode utilizar ele porque ele é um software, não é um software livre, é um software pago, porém a Autodesk libera ele na versão educacional, através do site da Autodesk, que eu vou deixar ali na descrição do vídeo para quem quiser fazer o download do software. Para começar a mostrar para vocês, eu vou fazer esse primeiro vídeo que vai falar sobre a interface do programa. E os próximos vídeos a gente vai aprendendo como lançar as estruturas. Bom, abrindo a primeira parte do programa, se você ainda não mexeu nele, não tem nenhum projeto, provavelmente não vai ter essa parte aqui de projetos. Que aqui tem alguns projetos que ficam gravados aqui, que foram os últimos que você utilizou. Então, quando você abrir pela primeira vez, você vai encontrar esses tipos de projetos aqui, que é onde você vai começar a escolher o tipo de estrutura que você vai modelar. Entre elas, existem pouquíssimas diferenças, só que se você quer lançar um projeto de estrutura em 2D, fica muito mais fácil você lançar em 2D do que ter um campo em 3D, sendo que você quer lançar uma estrutura mais simples. Esse tipo de estrutura aqui é para facilitar mesmo a complexibilidade do programa. E se você escolher uma estrutura e eventualmente você vier querer trocar depois, tem como você fazer isso e eu vou mostrar para vocês. Então, como eu vou mostrar essa parte inicial, eu já vou abrir um projeto meu que já está pronto, para vocês terem uma ideia de como a gente vai navegar aí pelo programa. Eu vou abrir esse primeiro aqui. Bom, iniciando, a gente consegue perceber que essa parte do meio aqui é onde a gente vai visualizar a nossa estrutura como um todo. Aqui em cima, a gente tem a barrinha de layouts. Essa barra é muito importante, porque a gente vai navegar nos diferentes modos de lançamento da nossa estrutura. Outra parte importante é a parte de ferramentas. Nas ferramentas, nas preferências do trabalho, você consegue modificar coisas como as unidades, como as dimensões, por exemplo. Eu quero que as dimensões da minha estrutura estejam em centímetros, porque é uma ponte de papel, então ela vai ser pequena. Se fosse uma estrutura real, eu colocaria em metros. As dimensões da seção. Bom, as dimensões da seção estão em centímetros, mas eu quero que elas sejam em milímetros, porque isso vai me dar uma maior precisão. E essa outra casa aqui, você configura a precisão das suas unidades. Então aqui eu vou deixar com uma maior precisão, porque as seções vão ser muito pequenas. Para todos esses casos aqui, você pode escolher a sua dimensão que você quer usar para esse tipo de grandeza. Para as forças é a mesma coisa. Eu vou utilizar em quilograma-força porque eu quero lançar uma carga no meio do vão de 5 kg-força de cada lado, porque é o que a minha ponte vai ser solicitada. Mas se você quiser em kilonewtons, você pode simplesmente mudar aqui. E existem outros tipos de modificações que você pode fazer, mas essas duas aqui são as principais, as forças e as dimensões. Vamos para os materiais agora. Os materiais, aqui a gente tem um banco de dados, por assim dizer. Esses são os brasileiros, mas tem outros bancos de dados que são mais completos, como por exemplo o Eurocode. O Eurocode você vai ter vários tipos de aço, vários tipos de madeira e tudo mais. Eu vou deixar aqui no Eurocode. Se você por acaso tem algum material que não tem aqui, que tenha propriedades diferentes do que está estipulado aqui, você vai vir em modificação e aí você escolhe qual dos quatro você quer. Por exemplo, se você for escolher madeira, e aí você faz uma modificação em um tipo já existente, que é esse tipo do C14 aqui, que a gente está vendo no exemplo. A gente modifica as coisas que a gente quer, como por exemplo a densidade, modifica, dá um OK,
e ela vai ficar modificada para você. Você pode usar na sua estrutura e ela vai ter o peso específico que você quer. Caso você não queira fazer isso, caso você queira adicionar um novo, então você vai vir aqui, escrever um novo nome, como por exemplo, coníferas. E vai adicionar uma descrição. Coníferas do Brasil. Assim que você fizer isso e adicionar, por exemplo, eu quero que seja 0,008 de densidade, quilograma-força por centímetro cúbico. Então eu vou clicar em adicionar. Quando eu clicar em adicionar, o coníferas ele já vai estar adicionado aqui. Então na hora que você for escolher o seu tipo de material lá na hora de escolher na sua seção, você vai poder escolher o coníferas que você mesmo colocou as propriedades aqui. E isso vai influenciar no peso próprio da estrutura. Bom, saindo daqui, a gente vai voltar aqui para o nosso projetinho. Bom, a gente já viu como que a gente configura as nossas unidades, como que a gente configura os nossos materiais. Agora a gente vai visualizar um pouco de como é apresentado nossa estrutura aqui. Essas barrinhas aqui de baixo, vocês conseguem enxergar, elas dão opções de apresentação da nossa estrutura. Por exemplo, essa primeira, se eu clicar nela, os números de todos os nós da minha estrutura aparecem. Né? Se eu desclicar, os números dos nós desaparecem. Os números das barras, mesma coisa. Os números das barras aparecem, os números das barras desaparecem. Isso aqui são números para chapas. Então a gente não tem chapas no nosso exemplo, então elas não vão aparecer. Esse outro, símbolo de apoio. Então, se eu clicar nele, os símbolos de apoio vão aparecer. Se eu clicar novamente, eles desaparecem. Esse aqui é os formatos das seções. Então, se eu clicar nele, o formato da minha seção vai aparecer. Por exemplo, eu tenho caixão aqui nas partes comprimidas e eu tenho cabos nas partes fracionadas, que foi o que eu tinha configurado para minha estrutura. Se eu clicar de novo, ela vai desaparecer. Se eu clicar aqui, eu vou ter os sistemas locais de coordenadas. Tá, tudo bem. Aí aqui eu ia saber o formato dos meus painéis, mas como eu não tenho painéis, então tudo bem. Esse aqui, ele vai aparecer o símbolo de carga. Bom, nesse caso, eu estou no meu peso próprio, então ele vai aparecer aplicado em toda a minha estrutura. Caso eu mude aqui, ó, por uma carga, que foi uma carga que eu apliquei aqui no meio, então ela vai aparecer a carga. E essa outra aqui é o número da carga. Então, tipo, esse númerozinho da descrição da carga. Se ele não estiver aparecendo, é aqui que você encontra ele. E aqui o símbolo da carga. Se eu desconectar os dois aparecem. Se eu habilitar os dois aparecem novamente. Tá. Questão de visualização, tudo bem. Caso você queira fazer uma apresentação mais requintada, assim, você pode deixar o seu coisa ligado, as forças desligadas, e você consegue vir aqui em vistas, nesse quadradinho aqui, ó, vista. Você consegue fazer uma apresentação bem legal, ó, realística. Aqui, nesse quadradinho aqui, você consegue mexer para lá e para cá, ou então segurando o Shift e com a bolinha do mouse. Eu prefiro mexer aqui nesse quadradinho mesmo pra gente mexer entre as vistas aqui. Aqui a gente pode mudar a composição do sol e tudo mais. Uma coisa interessante que o Robot nos permite é tirar a foto da própria tela. Então, se eu vier aqui e vier em captura de tela e eu colocar no padrão bem alto, tá vendo aqui? Se ele tiver no padrão baixo, ele vai gravar sua estrutura no padrão bem baixo. Se eu tiver no padrão alto, ele vai salvar minha estrutura bem definida e bem bonita. Então eu vou dar um OK aqui pra gente conseguir ver como que ele vai salvar.
Bom, ele vai capturar minha tela, né? Só que eu vou ter que colar em algum lugar. Então eu vou vir aqui no meu Paint. E vou colar aqui no meu Paint. Pode ver que ele fica com um tamanho bem grande e a minha estrutura fica bem bonita. Se você quiser fazer uma apresentação, como por exemplo de número de barras, você consegue também. Vamos fazer esse exemplo. Vamos colocar número nas barras. Eu quero apresentar quais são as minhas barras. Eu quero deixar ele bem aparecendo os números. Então eu vou tirar eu vou tirar essa sombra. Vou deixar ela bem aparecendo os números das barras assim. E vou capturar a tela. Ok. Alta definição. Vou colar aqui. Ó, ela já fica bonitona, mostrando os números das minhas barras e tudo mais. A definição é bem alta, então você consegue aumentar assim e conseguir ver ela bem bonita mesmo. Então tá. Bom, fora isso, eu vou mostrar para vocês aqui agora. Eu vou tirar todas essas visualizações aqui, porque ela acaba poluindo um pouco. Bom. Pronto, a gente tem a nossa estrutura aqui normalzinha, como antes. Eu vou navegar um pouco nessas listas aqui, que é para vocês verem um pouco. Na barra nós, ó, a gente consegue observar todos os nós que eu lancei aqui, as coordenadas x, y, z dele. E se tem apoio ou não. E qual é a especificação desse apoio. Agora, se eu for aqui em barras, vai ter o que eu falei para vocês. Vai ter o tipo da minha seção e o material. No meu caso, foi o wood que eu usei. Eu usei o wood, modifiquei essas propriedades para as propriedades do papel e lancei aqui o material. Eu vou ter outros detalhes, como o comprimento de cada barra. E se eu quiser colocar um recalque, alguma coisa assim, eu consigo colocar um ângulo gama nele. E o tipo de barra. Essa parte aqui não é importante pra gente, porque ele chega na análise das estruturas. A gente não vai chegar a fazer isso. Bom, os materiais de seções, que é onde a gente define as nossas seções transversais. Os apoios, que é onde a gente pode ver detalhes do nosso apoio. As cargas, que é onde a gente consegue ver a nossa carga, se você quiser aqui. Então ela vai aparecer aqui, que está para todas as barras, e é um fator de 1. Quer dizer que ela vai considerar somente o peso próprio da estrutura mesmo, sem nenhum fator de correção. E aqui a gente consegue navegar por outros tipos, como os resultados e outros tipos de análise. E toda vez que a gente quiser voltar naquele início, a gente vai ter que vir aqui nessa barra de layouts e clicar em início, para a gente conseguir mexer na nossa estrutura, alguma coisa desse tipo. Ou criar uma visualização, alguma coisa assim. Então é isso, pessoal. A gente fica por aqui. Até o próximo vídeo. Clique em curtir para divulgar o vídeo. Vai sair mais vídeos ainda sobre essa edição, sobre esse assunto. Então fiquem atentos ao site do PET, ao Facebook do PET. Vamos lá, vamos aprender a mexer aí nesse software.